A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, mais uma vez nós agradecemos a Deus por essa oportunidade de estar falando com você sobre a palavra de Deus. E agora, irmãos, nós vamos começar a falarmos um pouco sobre heresia. Uma coisa, irmãos, que muito me preocupa são as heresias que estão entrando dentro das igrejas hoje. A palavra, irmãos, heresia, ela significa tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Vamos supor uma doutrina de uma igreja que ela é contrária à palavra de Deus, se torna uma heresia. Uma pessoa que ela tem uma opinião e nessa opinião dela, o que ela acha é contrário à palavra de Deus, também é uma heresia. Então, doutrina de igreja e opinião contrária à palavra de Deus é heresia. E nós sabemos, irmãos, que todo aquilo que é uma pessoa herege não vai conseguir, irmãos, herdar o reino de Deus. E é o que mais importante nós temos na nossa vida, é andarmos de acordo à Bíblia para que nós possamos estar alcançando o reino de Deus, que é isso que importa. Porque a igreja, irmãos, ela não foi feita somente para ter uma reunião de pessoas. Igreja, ela não foi feita somente para distribuir conforme bênçãos da parte de Deus. Não, igreja, ela foi feita para a salvação. Igreja foi feita para estar reunido um povo em um só lugar, para poder adorar o nome do Senhor e pregar, consequentemente, a salvação. E em muitos lugares, irmãos, nós temos visto que a heresia, ela tem entrado e muitos crentes não têm analisado a palavra de Deus, porque como mesmo você sabe que o povo ele erra por falta de conhecimento. Erra por quê? Porque não estuda a palavra. Erra por quê? Porque sai dando ouvidos a qualquer um. Erra por quê? Porque coloca na tua mente a tua opinião e quer embasar a tua opinião conforme a palavra do Senhor. Eu gostaria que você prestasse atenção nesta tarde, que aqui nós estamos à tarde, que a tua opinião é uma coisa. Agora, se ela está embasada a palavra de Deus ou não está embasada a palavra de Deus, é outra coisa totalmente diferente. E muitas pessoas hoje, irmãos, estão colocando a tua opinião em primeiro lugar. Primeiro lugar é a Bíblia, é a Sagrada Escritura de Deus. Se está escrito aqui, irmãos, nós temos que obedecer. Se não está escrito aqui, nós também temos que obedecer. Então, deixe a tua opinião para você mesmo. Deixe a tua opinião guardada com você, mas nunca tente colocar a tua opinião acima da Bíblia Sagrada. Porque eu tenho visto, irmãos, muitas pessoas errando, muitas pessoas, irmãos, tropeçando diante da palavra de Deus, muitas pessoas colocando a heresia na sua vida em primeiro lugar por causa de um simples erro, por causa de um simples ego que acha que a sua opinião ela vale muita coisa. Se a sua opinião ela não está enquadrada à base bíblica, infelizmente ela não serve para nada. Mas se a tua opinião, você é um crente, um servo de Deus, uma serva de Deus, e a tua opinião está de acordo à palavra de Deus, parabéns para você, continue assim. Mas, irmãos, a heresia ela tem entrado e tem destruído muitas vidas. Coisas, irmãos, bobas, coisas que parecem insignificantes, mas diante de Deus ela tem significância, perdão.
Irmãos, e chegou uma pergunta até a mim, uma pessoa com dúvida: pastor, eu posso usar barba? O homem pode usar barba na tua igreja? E ali, irmãos, eu comecei a analisar esta situação e comecei a entender, expliquei à pessoa. E nós vamos falar hoje sobre o uso da barba, porque tem muitas igrejas que ainda nos dias de hoje proíbem a barba. Muitos crentes que acham que usar barba é pecado. Mas nós estamos hoje diante da palavra do Senhor. E é ela que vai nos ensinar a respeito da barba. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Levíticos, no capítulo de número 19, no versículo de número 27. Não cortem o cabelo nas têmporas, nem danifique as pontas da barba. E eu poderia, irmão, citar para vocês vários e vários versículos que nos diz, aleluia, sobre a barba. Agora, irmãos, um grande exemplo que nós temos é Jesus, porque muitos se dizem seguidores de Jesus Cristo. E todo seguidor de Jesus Cristo, ele tem que andar como Jesus, ele andou. Em primeiro lugar, eu gostaria que você, aleluia, entendesse e abrisse o teu coração para esta palavra. Olha, Jesus, ele nasceu em Israel. Consequentemente, Jesus, ele era judeu. A Bíblia, meus amados irmãos, nos diz, aleluia, que naquela época e até mesmo nos dias de hoje, o judeu, ele andava com barba. O sacerdote, irmãos, no passado, ele não deixava, ele não podia nem ao menos aparar a barba, ele tinha que deixar a barba grande, a barba crescer. Então, irmãos, se nós pegarmos a palavra do Senhor, nós vamos ver que os grandes homens do passado, que estão escritos aqui no Velho Testamento, eram homens barbudos, homens que tinham vergonha de rapar a barba. Voltando lá, indo lá para o Novo Testamento, nós vemos que Jesus, ele tinha barba, José, ele tinha barba, Paulo, ele tinha barba, todos os apóstolos, irmãos, tinham barba. Por quê? Porque naquela época era vergonhoso um judeu andar barbeado assim como eu estou, com o rosto liso. O judeu, ele anda barbudo. O judeu do passado anda barbudo. Os sacerdotes andavam barbudo. Os profetas andavam barbudo. E, consequentemente, irmãos, Jesus também andava barbudo. Jesus, ele tinha barba, porque Jesus, ele era judeu. E muitas igrejas hoje estão dizendo que é proibido usar barba, porque um versículo que eles pegam é que quando José estava preso no Egito, e ele foi se apresentar diante de Faraó, José rapou a barba. Agora, por que José rapou a barba? Para se apresentar diante de Faraó. Porque naquela época, para os egípcios, era vergonhoso ter, aleluia, barba. Era visto como uma coisa imunda, era visto como uma coisa suja. Isso para os egípcios, mas para o povo de Israel era visto de uma forma totalmente diferente. A barba, aleluia, ela significava um sinal, irmãos, de masculinidade. A barba, aleluia, no passado, ela significava um sinal de virilidade. A barba, aleluia, no passado, eles tinham orgulho, aleluia, de andar barbudo, porque para eles, aleluia, no passado, era como eles estivessem dizendo: olha, eu sou macho, eu sou um homem de guerra, eu tenho a minha barba grande.
mostrava a virilidade do povo, aleluia, do passado. Então, irmãos, esta parte que José ele se apresenta diante de Faraó não tem base bíblica. José ele se barbeou para se apresentar diante de Faraó, mas não quer dizer, aleluia, que o povo, aleluia, do passado andava com a cabeça sem barba, raspado. Não, todos, aleluia, tinham barba. E hoje, irmãos, eu tento, aleluia, entender que nós, aleluia, formamos a imagem de Jesus, aleluia, na nossa mente. Aquela imagem na Igreja Católica, vê lá Jesus cabelo comprido, Jesus de olho azul, Jesus, aleluia, com poucas barbas, ou muitas das vezes, aleluia, raspado. Mas, aleluia, aquilo é uma imagem que o escultor, aleluia, procurou fazer uma imagem, aleluia, bonita de Jesus. Mas a Bíblia, aleluia, nos fala que Jesus, aleluia, ele não tinha beleza. Jesus, aleluia, ele não tinha formosura nenhuma para que nós o desejássemos. Então, eu tenho certeza que Jesus, ele era barbudo. Agora eu te pergunto nesta tarde, como é que você imagina Jesus, aleluia, na tua cabeça? Será que você imagina Jesus um homem todo barbudo? Será que você imagina Jesus com poucos pelos, aleluia? Ou será que você imagina Jesus todo, aleluia, raspado? E muitas igrejas estão pregando assim, dizendo que barba é pecado, que não pode usar a barba. Se a igreja, aleluia, ela tem esse costume, irmãos, o problema é deles. Nós não temos nada a ver com eles. Mas chegar para os crentes daquela denominação, daquelas denominações, e dizer que barba é pecado, a igreja passa a se tornar uma igreja herege. Lembra que eu falei que heresia é o quê? Uma doutrina contrária à palavra de Deus. Que heresia é uma opinião contrária à palavra de Deus. Olha, nós tínhamos um membro na nossa igreja, o nome dele se chamava Irmão Leandro. Irmão Leandro, uma pessoa que nós gostamos demais. E mando até um abraço para o irmão Leandro, que bastante tempo que nós não se vemos. E, irmãos, o que acontece? O irmão Leandro, ele usava a barba. E naquela época, a igreja em crescimento, aleluia, muitas pessoas vindo, pessoas que chegam na igreja, gostam, querem, aleluia, congregar. E nós já estava, aleluia, ponto de pegar uma família para congregar conosco.